Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula, vendo aí as resoluções das questões do conteúdo de escalas termométricas. Lembrando que nós estudamos 3 delas, que foi a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E em todas elas nós vamos utilizar a relação de equivalência, certo? Entre as escalas que eu já apresentei para vocês. Não esqueçam que as relações de equivalência entre as escalas é temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, certo? Essa aqui foi a relação de equivalência que eu apresentei para vocês, mostrei como é que a gente transforma e chega até ela, certo? Então, vejam aí que nós vamos começar resolvendo a questão 1 do livro. Diz o seguinte: um noticiário estadunidense de TV a cabo, um jornalista disse que na cidade de Little Rock, durante uma nevasca, a temperatura chega a 23 graus. Um estudante brasileiro, ao ouvir isso e ver as imagens de pessoas com blusas grossas, gorros e cachecóis, ficou confuso. Uma vez que, quando faz 23 graus aqui no Brasil, a sensação térmica é bastante agradável. Qual o motivo do seu estranhamento? Bem, aqui nós temos que compreender as seguintes informações. O noticiário era dos Estados Unidos. Logo, a escala termométrica utilizada nos Estados Unidos não é a mesma escala termométrica que utilizamos aqui no Brasil. A escala termométrica utilizada nos Estados Unidos é a escala Fahrenheit. Então, a temperatura na escala Celsius vai ser diferente da temperatura na escala Fahrenheit. Então, os 23 graus apresentados em Fahrenheit não apresenta a mesma temperatura em 23 graus Celsius aqui no Brasil. Então, nós podemos compreender que a temperatura é totalmente diferente. Para termos ideia do valor da temperatura na escala Celsius, é importante a gente fazer a transformação. Então, vamos utilizar a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que já foi apresentada para vocês. Então, nessa questão, a primeira coisa que você faz é tirar os dados. A temperatura que nós temos aí está na escala Fahrenheit, certo? E eu quero compreender qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius. A temperatura Fahrenheit vai ser diferente da temperatura Celsius. Para saber qual vai ser o valor dessa temperatura dos 23 graus Fahrenheit em Celsius, eu faço a transformação e eu pego aqui a relação de equivalência entre Celsius e Fahrenheit. Então, TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Quero descobrir qual é o valor da temperatura em Celsius. Mas qual vai ser o valor da temperatura? 23 graus Fahrenheit. Então, bem aqui eu substituo pelo 23. E aí, eu chego nessa pequena expressão aqui, ó. Então, TC sobre 5 vai ser igual a 23 menos 32 sobre 9. Quando eu faço essa diferença aqui entre esses dois valores, 23 menos 32, na verdade, é uma soma algébrica. A soma algébrica é feita fazendo o jogo de sinal, né? Isso, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtraindo vai dar menos 9 sobre menos 9. Então, vai ficar TC sobre 5 é igual a menos 9 sobre 5. O que é que a gente pode fazer aqui? Nós podemos fazer aqui, ó, o meio pelos extremos. É uma das possibilidades que você pode fazer aqui. Então, vai ficar 9
vezes TC, 9TC. 5 vezes menos 9 vai dar menos 45. Então, a temperatura Celsius vai ser menos 45 sobre 9, que ele estava aqui multiplicando, veio para o outro membro e dividindo. Então, quando eu realizar essa divisão, a temperatura Celsius vai ser menos 5 graus Celsius. Então, os 23 graus apresentados pelo jornalista corresponde, na verdade, a menos 5 graus Celsius, e menos 5 graus Celsius a sensação térmica é muito fria.